Bom, vamos falar um pouco então sobre a tabela periódica, né? Como que ela foi organizada segundo Mendeleev e Mayer, né? Vamos ver um pouquinho sobre essa organização da tabela periódica. A tabela periódica ela é utilizada, né, por alunos, estudantes de química, né? Estão estudando o ensino médio, então é necessidade da gente utilizar essa tabela periódica assim como é, pela comunidade científica, né? Então, a tabela periódica ela não foi feita para ser decorada, né? Muito ao contrário, ela foi feita para ser consultada, né? Então, existe um mito que chegou o ensino médio, temos que decorar a tabela periódica, né? Isso é absurdo, não existe decorar a tabela periódica, ela foi feita para ser consultada. Então, os químicos, os físicos, os biólogos, toda a comunidade científica, ela consulta a tabela periódica quando ela precisa saber coisas, né, propriedades sobre os elementos químicos. A gente vai estudar alguma coisa, né, para nós aprendermos a consultar a tabela periódica. Então a gente vai aprender a consultar a tabela periódica, não aprender a decorar a tabela periódica, tá certo? Então a tabela periódica ela é organizada por períodos, né, que são as linhas horizontais, e em famílias, pelas linhas verticais, né? É, a gente já viu um pouquinho sobre a história de Dmitry Mendeleev, né? Que Dmitry Mendeleev organizou a tabela periódica em peso atômico, né? Então, a tabela periódica, segundo Dmitry Mendeleev, foi organizada em peso atômico e depois Moseley organizou essa tabela periódica em números atômicos. Bom, a tabela periódica ela tem essa característica que a gente está vendo aqui, né? Só que daí ela ia ficar muito comprida, ia ficar desajeitada para a gente consultá-la. Então ela foi rearranjada, dá uma olhadinha para vocês verem. Então ela é organizada em linhas horizontais. Essas duas linhas horizontais internas, elas foram destacadas, né, de dentro da tabela periódica e colocadas abaixo da tabela periódica. Então são as séries dos lantanídeos e a série dos actinídeos, né, que elas ficam ali destacadas. Mas, a bem da verdade, elas pertencem a essa linha aqui, né, que seria os períodos, tá? Então, olha lá, nós temos os períodos da tabela periódica, período 1, período 2, período 3, período 4, 5, 6 e 7, né? Desculpa. Então, nós temos lá 7 períodos, né? Aonde no sexto e no sétimo período, né? Teria a série dos lantanídeos e dos actinídeos, certo? Então, não devemos nunca esquecer que essa série dos lantanídeos e dos actinídeos, elas pertencem, na verdade, né, a essa linha, ó, que é o período 6 e 7 da tabela periódica. Só que eles foram destacados, né, porque eles têm umas propriedades específicas. Além de ter propriedades específicas, né, a tabela ficou melhor arranjada desta forma, né, mais fácil de ser rearranjada. Então, eles passaram a estar destacados logo abaixo, mas eles pertencem ao período sexto e sétimo da tabela periódica. Bom, o número de ordem do período de um elemento ele é igual ao número de níveis eletrônicos que ele possui. Vamos ver certinho como é que funciona isso aqui. Então, veja bem, vamos usar o elemento químico, então, flúor, né? Vamos consultar lá a tabela periódica, vamos ver lá aonde está, né, o elemento químico flúor na tabela periódica. Então, o flúor, ele possui número atômico igual a 9, né? Então, se ele possui número atômico igual a 9, então a gente já aprendeu a fazer distribuição eletrônica, vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Então, se ele tem número atômico igual a 9, é porque ele é um átomo neutro, a gente está vendo que não tem nenhuma carga nele, então ele tem 9 elétrons para ser distribuído.
Então, distribuímos os 7 elétrons, né? 1s2, 2s2, 2p5, né? Então, ele ficou na camada K com 2, na camada L com 7. Então, ele possui 2 níveis de energia, né? K e L, e localiza-se no segundo período da tabela periódica. Então, se a gente for olhar lá, ele vai estar na segunda linha, né, da tabela periódica, né, que seria a linha horizontal, né? Então, ele está... a gente conseguiu, a partir disso, né, saber que ele tem 2 níveis de energia. Então, olha lá, a camada KL, que ele pertence à segunda linha, né, a linha horizontal. Então, ele está no segundo período da tabela periódica. Vamos ver outro elemento químico, o ferro, né, elemento químico ferro. O elemento químico ferro, ele tem número atômico 26. Se ele tem número atômico igual a 26 e não está demonstrando nenhuma carga para nós, né, nem é cátion, nem é um ânion, então ele tem 26 elétrons para ser distribuído. Então, distribuímos os 6 elétrons, né? A distribuição eletrônica vai terminar em 3d6, mostrando para nós ali, olha, que ele teve a distribuição no nível 4, né? 4s2, no período 4. Então, nós temos 4 níveis de energia, K, L, M e N, né? E isso demonstra para nós que ele está no quarto período da tabela periódica. Então, se ele possui 4 níveis de energia, então ele se localiza-se no quarto período da tabela periódica, tá? Vamos dar uma olhadinha ali, quer ver? Ó, então, nós falamos do elemento ferro, certo? Olha lá, o ferro, né? Átomo, número atômico 26, 26 elétrons para ser distribuído. Então, se a gente olhar aqui a tabela periódica, ó, ela está organizada dessa seguinte forma. Nós temos o símbolo, né? Ferro, bem no centro, olha, símbolo do elemento químico ferro. Abaixo a gente tem o nome, né? Ferro, olha lá. Embaixo nós temos massa atômica, né, do ferro. Em cima nós temos o número atômico, né? E aqui ao lado, ó, algumas tabelas periódicas trazem pra gente quantos níveis de energia tem, né? Algumas tabelas, a grande maioria não traz pra gente os níveis de energia. Então essa daqui traz, ó, 2 na camada K, né? 2 elétrons na camada K, 8 na camada L, 14 na camada M e 2 na camada N, tá? Então, quarto período, então 4 níveis de energia, né? Então, tá no quarto período, olha lá, ó. 1 período, 2, 3, quarto período. Então, nós estamos no quarto período da tabela periódica, tá? Então, olha lá. As 18 colunas verticais, né, são chamadas de famílias ou grupos. Então, vamos dar uma olhadinha lá, né, na tabela periódica de novo, aonde diz que as 18 colunas, né, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 colunas, né? Então, elas são chamadas para nós de famílias, né? Então, são família 1A, família 2A, então a gente vai ver certinho isso aí, como é que funciona isso daqui, tá? Então, são 18 colunas verticais e são chamadas de famílias ou grupo. Estes grupos, eles são divididos em representativos ou de transição. Vamos dar uma olhadinha de novo na tabela periódica, né? E vamos ver como é que funciona isso aí. Então, nós temos lá os grupos representativos, que são família 1A, família 2A, que nós temos, ó, coluna 1, coluna 2, a coluna 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, ó, nós temos a primeira coluna, a segunda coluna, essa coluna 3A, a 4A, a 5A, a 6A, a 7A e a 8, que pertencem aos grupos dos elementos representativos, tá? Então, todos esses são elementos representativos.
Esses aqui, ó, do meio da tabela periódica, são os elementos de transição, tá? E além desses elementos de transição, então nós temos os de transição interna, que são esses dois aqui, que é os lantanídeos e os actinídeos. Tá? Vamos ver certinho como é que funciona isso. Então, retomando, as 18 colunas verticais, então, são chamadas de famílias ou grupos. Estes grupos, então, são divididos lá em representativos ou de transição. Então, olha lá, os elementos representativos, eles possuem o elétron diferencial mais energético em um subnível S ou P da última camada. Então, vamos ver certinho como é que isso funciona. Olha o elemento químico potássio de número atômico 19. Então, veja bem, se o elemento químico potássio está aqui com 19 prótons, não está demonstrando para nós nenhuma carga, então ele é um átomo neutro. Se ele é um átomo neutro, 19 prótons, tem 19 elétrons para ser distribuído. Então, vamos distribuir os 19 elétrons, né? Acabou, né, no 4s1, certo? Então, olha lá, ó, volta ali em cima, os elementos representativos, eles possuem o elétron diferencial mais energético em um subnível S ou P da última camada. Então, a última camada nós distribuímos e a última camada dele deu 4s1. Então, ele é 4s1. Então, como diz para nós que os representativos eles sempre vão ter, olha lá, possui o eletrodiferencial, ou seja, aquele mais energético no subnível S, tá? Ou o subnível P da última camada. Vamos localizar lá o potássio, né, na nossa tabela periódica. Então, olha lá, o potássio está na família 1A, tá no quarto período, né, porque a distribuição acabou em 4s1, né, e todos, então, os representativos, eles vão terminar ou em subnível S ou em subnível P. Quem são os representativos? A família 1A, família 2A, a família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e a família dos gases nobres. Tá? Então, regra, né? Todos vão terminar ou em S ou em P. Vamos ver o flúor. Ó. O flúor, né? Elemento químico de número atômico 9, não é uma espécie iônica, então ele é uma espécie neutra, um átomo neutro, então ele tem 9 elétrons para ser distribuído. Então, olha lá, distribuiu-se, né, deu um S2, 2S2, 2P5. Então, ele terminou com P, né? Então, sendo um elemento representativo. Então, todos os representativos terminarão em S ou P. O elemento de transição, ele possui o elétron diferencial, ou seja, aquele mais energético, em um subnível D. Então, olha lá, os de transição externa, tá? Da penúltima camada. Então, os de transição externa, vamos lá dar uma olhadinha na tabela novamente. Os de transição externa são todos esses aqui, ó, né? Transição externa. Os de transição interna são os lantanídeos e os actinídeos, né? Os lantanídeos e os actinídeos vão terminar sempre em subnível F, né? Em subnível F, isso mesmo, tá? E os de transição externa vão terminar sempre em D, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nisso aí, como é que é. Vamos ver um exemplo aqui. Então, eu tenho ferro, né? Um elemento químico de transição externa, né? Então, ele tem 26 prótons, isso quer dizer que ele tem 26 elétrons para ser distribuído. Então, se ele tem 26 elétrons, ele dá distribuição eletrônica terminando em 3D6. Né? Então, transição externa vai terminar sempre em D. Então, todos aqueles elementos da transição interna, ali do meio da tabela periódica, vão terminar em distribuição eletrônica D. Olha lá o lantanídeo, né? Elemento químico de número atômico 57. Então, ele vai dar
né, sua distribuição eletrônica, ou seja, o eletrodiferencial, né, vai estar na sua penúltima camada ali, vai estar mais energético, então no F. Então todos os de transição interna vão terminar no subnível F. Vamos ver um exercício então para a gente fixar o aprendizado, né? Então olha lá, nos metais de transição interna, o elétron de diferenciação, ou seja, aquele mais energético, ele se localiza onde? Né? Foi aquilo que a gente acabou de mostrar, né? Que a gente acabou de falar. Então, olha lá, vamos dar uma olhadinha na tabela periódica, a gente localizar. Então, olha lá, os de transição interna, né? Que são esses daqui, ó. Né? Então, eles terminam, né, no subnível F. A gente já viu isso, que eles terminam no subnível F. Então, nossa resposta aqui vai ser subnível F da antepenúltima camada, tá? Para os elementos representativos, a sua família é identificada pelo total de elétrons na camada de valência. Vamos dar continuidade a esse estudo no nosso próximo vídeo, tá?